Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas a mais uma edição do Switch das Minas Podcast, né? Segunda edição desse podcast maravilhoso. Semana passada fizemos nossa estreia, uma ótima estreia, inclusive. Quero agradecer a todos que acompanharam o episódio, seja aqui no YouTube, seja nos cortes, nas outras redes sociais, seja também nas plataformas de podcast, porque você pode ouvir o Switch das Minas Podcast, tem essa também. Temos essa vertente aí pra vocês. Pros mais saudosistas de podcast, tem essa opção pra vocês. O pessoal do Estou aqui novamente. transporte público, né, que pega um metrôzão aí, é aquela Perfeito. coisa. Exatamente. Tô aqui com ela, Agatha Máximo. Como é que você tá, Agatha? Tudo bem? Eu tô bem, Switch, e você? Tô aqui numa loucura, falaremos disso já já, porque saiu o documentário sobre a dinastia de Yukon, e aí eu tô fazendo um aqui de tudo que não foi contado, né? Todos os bastidores aí que não saíram do E não é documentário, pouco, então, né, Agatha? pô, não tem pouca coisa, são 30 aninhos resumidos em 50 minutos, mas é muito bom. Então, já aproveitando que eu entrei no assunto, já quero recomendar para você que tá aqui hoje, assistam o documentário, ele é dividido em 3 episódios, de 45 minutinhos cada, que fala um pouco mais sobre toda a dinastia de Yukon, que é a universidade mais vitoriosa do basquete feminino e, acredito eu, do basquete no geral. Né? Não, porque a dinastia Dan Hurley em Yukon no basquete masculino também é uma coisa bizarra. Fica a recomendação aí de Agatha Máximo e fica a recomendação também para você seguir o NBA das Minas, tanto aqui no YouTube também, né? Instagram, Tico e Teco, você acha em tudo, né? Twitter, o X, né? Eu sou saudosista de Twitter, Agatha. Eu também só falo Twitter. Me recuso a chamá-lo de X. É muito geração Z pra mim. Eu sou velho. Tem como. Siga o NBA das Minas, siga também o Switch TV BR em todas as redes sociais. E vamos lá, né, Agatha? Vamos pro episódio dessa semana do nosso podcast. Semana passada falamos sobre Minnesota Lynx, falamos sobre Chicago Sky, sobre Camila Cardoso. Sky que está ouvindo o nosso programa, Agatha. Todo Tá ouvindo, mundo. pingou lá. Nós somos aqui a nova fronteira, né? De conteúdo. O que a gente fala acontece, o que a gente pede também acontece. A gente pediu mais Camila, veio mais Camila. A gente pediu melhora de Angel Reese, veio melhora de Angel Reese. Tá tudo dando certo, Switch. Então, você aí que tem um time na W, já deixa um pix de R$100 pedindo alguma coisa que você quer pro seu time aí pros playoffs. Por favor. A verdade é que o Switch das Minas vai ditar, vai pautar a WNBA a partir de agora. Vai pautar Exato. a WNBA. Né? Vamos usar nossos cortes na preleção. Na preleção, vai estar ali, ó. A Cat Engelbert, todo dia antes de dormir, ela estuda português para assistir essa grande live. Exatamente. Não tem. Não, ela usa dublagem automática. Fica meio, É fica meio verdade. escroto. Fica meio escroto, mas não entende. Cumpre o propósito. Enfim. Semana passada falamos sobre Minnesota Lynx, falamos sobre Camila Cardoso, sobre Chicago Sky. E para essa semana, separamos mais um tema maravilhoso para a gente discutir, que são as líderes da temporada. Vamos dar uma passada, né, em quem está liderando as principais estatísticas dessa temporada, pontos, rebotes, assistências e tudo mais. Só que, obviamente, não vamos só passar pela lista, vamos dar aquela comentada, vamos dar aquela, né, aquela discutida sobre os motivos que estão levando certas jogadoras a botarem tais números, o que isso diz sobre as jogadoras, o que isso diz sobre as temporadas que elas estão fazendo, o que isso diz sobre os times que elas estão, qual o impacto real que esses números estão tendo nos times, nas temporadas, enfim. Vamos dar uma geral nas líderes da temporada e acho que é isso, né? Acho que é isso. Antes, né? Já falei, deixa o like, se inscreve no canal, compartilha o conteúdo. E vambora, Agatha. Quer começar pelo quê? Vamos começar pela cestinha? Vamos, o mais óbvio, né? É o que as pessoas mais se importam, mais ligam no basquete. Faz tempo que não muda esse topo, né, Switch? Tem algumas temporadas, tem Não alguns tem como, anos. né? E é isso, né? Se a gente pegar, vamos pegar o top 5 aqui. AJ Wilson lidera com 25,9 pontos por jogo. Seguida de Tudo Kelsey normal, né? Mitchell, aquela coisa de sempre. Seguida de Kelsey Mitchell com 24,6. Seguida de Caitlin Clark, ó a ração dos meus gatos. Seguida de Caitlin Clark com 21,7. Depois tem a Marina Mapray com 20,8 e Brianna Stewart com 20,7. Eu acho que aqui, isso o que mais me impressiona nesse começo, a gente só bate na lista, é que top 3, 2 jogadoras são do Fever. Então,
Diz muito sobre esse ataque do Fever, que é um ataque absurdo, né? Pois acho que a Idia também vai aparecer em outras listas, né? Ela tá entre as 5 melhores reboteiras, lidera em tocos. A Caitlin Clark tá no topo de assistências também, é a primeira jogadora que tende a terminar top 3 pontuação e top 3 assistências também. E a Cassie Mitchell ainda lidera também no aproveitamento de 3 pontos. Mas é um volume alto, a gente sempre fala como esse Aces anda devagar, né, na temporada regular, não bota o pé até o final, mas a gente sempre vê a AJ Wilson lá liderando, especialmente nesses momentos em que precisa decidir. Só que nas últimas semanas, Switch, quem tem tomado um pouco mais de dianteira do time do Aces tem sido a Jack Young. A gente tem falado pouco de AJ Wilson, né? Tem falado pouco de highlight, de stat sheet, tem muita coisa acontecendo, tem muitas jogadoras elevando o jogo agora para o final da temporada, e acho que quem tá fazendo isso pelo lado do Aces não é nem a AJ Wilson. No momento é a Jack Young, que tá meio desenfreada por aí. A questão da Ada, né, Agatha, é que ela é tão dominante, ela é tão fora da curva, que só um jogo nota 6 da Ada já é meio que o suficiente para ela ter um impacto bizarro. E meio que ela não precisa ficar forçando tanto na regular. E assusta, né? Porque sem forçar é basicamente um 26-9-2 que ela tá botando com 2 tocos, né? Uma coisa impressionante. E o que assusta é o fato de que, igual como você falou, ela tá botando esses números, ela tá fazendo o que tá fazendo, e nas últimas semanas ela nem vem sendo o grande destaque desse time, né? Isso diz muito sobre o porquê que o Aces é o bicho papão, são as vilãs da liga, porque é muita opção, é muito elenco, né? Pois eu gosto muito da Jack, eu gosto muito de como ela se posiciona dentro de quadra, como ela acha espaços. Se a gente pegar as últimas partidas da Jack Young, por exemplo, no dia 20 agora teve contra o Sun, né? Jogo contra o Sun, 24 pontos em 28 minutos. Contra o Dream foram 24 pontos em 35 minutos. Aí ela não foi muito bem contra o Lynx, só 8 pontos. Mas aí a gente tem contra o Washington Mystics um jogo de 32 minutos e 25 pontos e um jogo de 35 minutos e 32 pontos. É justamente o que você espera da segunda opção ofensiva desse Aces, e é algo que corrobora bastante também para a temporada dela, que tá aí, Switch, também, com quase 19 pontos. Quase que entra nesse top 5, né? Não sei no top inteiro onde que ela tá, mas tá na beirada. A gente fala muito, acho que daí, dessa lista, a única jogadora que não é uma jogadora de playoffs até o momento é a Marina Mabrey. A gente mencionou na temporada passada, no episódio passado, falou sobre aquele jogo de 53 pontos dela, que dá uma elevadinha nessa média, né? Dela, né? A temporada carreira. Exato. Então, assim, acho que é a única que a gente tem pra fazer um asterisco de, tá jogando muito, mas não tá num time bom o suficiente pra pós-temporada, né? Exatamente. E o restante da lista é isso, né? Você tem a Adia, você tem a Kelsey, que temporada da Kelsey Mitchell é qualquer parada. Mas ainda sobre a Adia, rapidinho, só pra, né, tirar isso da frente. Não tem discussão sobre MVP aqui, né? Sim. MVP? Não tem. Meio que... eu discuto, hein? Você acha, Agatha? Você acha que a nossa Oclinho pode papar? Eu não acho que a Olivia Miles está na frente da AJ Wilson nesse momento, tá? Mas a Olivia Miles é uma jogadora que, apesar de não liderar em nenhuma estatística, a gente precisa considerar que ela é uma rookie, chegando agora. A gente precisa considerar que ela liderou um time sem a melhor jogadora, que é a Anfisa Collier, e forte. Elas nunca saíram do primeiro lugar, e classificação importa demais. A gente sempre fala sobre como classificação importa para premiação individual. E, o Lynx nunca saiu de primeiro lugar. O Aces, por outro lado, tá com 5 vitórias e 5 derrotas nos últimos 2 jogos. Então eu esperaria para dizer alguma coisa justamente por isso. Se o Aces termina muito mal, se o Aces termina aí, agora tá empatado do 3º lugar ao 6º lugar, a gente tem recordes praticamente empatados, né? O Mystic jogou um jogo a menos. O Ace tá 25-13, o Fever tá 24-13, o Dream tá 23-13 e o Mystics tá 21-14. Um finalzinho aí com umas 3 derrotas, com o Aces caindo para 6º lugar, Swish, não dá para dar MVP. Concorda? Muda, né?
Tá. Não, e assim, Tá entendendo meu ponto? a narrativa da Olivia é forte e também tem outro ponto, né? Em jogo grande, a Olivia tá se destacando pra caramba. A gente teve nessa semana um jogo contra o Valkyries, que era, acho que, né, um dos grandes jogos da temporada, Ainda um dos tem jogos mais mais um, né? Ainda tem aguardados mais da um. temporada. O que a Olivia fez nesse jogo foi uma sacanagem. Assim, tá, qual foi a jogadora que a Olivia, né, fez isso, né? Foi a Humilhou Janelle Salão, coitada. Um Foi. beijo pra Janelle Salão, que vai ganhar Six Woman of the Year, né? Excelente, mas ali não Mas deu, assim, a não deu. Olivia foi maldosa com ela. Foi na crueldade. Não tinha a mínima necessidade de fazer aquilo. Então, eu particularmente acho que a Idia vai papar, porque, enfim, é a Idia. E ela tá botando números incríveis, mas realmente a narrativa pra Olivia é muito forte. E quando a gente fala, o MVP é sobre narrativa, o MVP é sobre personagem. A Olivia é, sem dúvida alguma, uma das, se não a maior personagem dessa temporada da W. Acho que falando do público que vê de fora, que não vê tanto, a Olivia chegou pra todo mundo. Todo mundo viu a Olivia, todo mundo fala da Olivia, né? Todo mundo sabe do Fora, que se trata quando fala Olivia sabe? Biles, né? Você bota a foto da Olivia e fala, eu já vi essa mina. Já vi essa mina. Então, realmente, a narrativa dela é forte, mas beleza, tirando as duas, teria a famosa terceira via ou não, Agatha? Se não for a Aja, é a Olivia, se não for a Olivia, é a Aja. Eu acho que tem casos seríssimos, tanto para Kelsey Mitchell quanto para Caitlin Clark. Eu acho, inclusive, Switch, que a Caitlin Clark ela vai sofrer um pouco o caso do Luka Doncic na NBA. Pô, você é muito bom, ninguém faz o que você faz, você tem um Vai ser volume a If Girl? absurdo, você dá muita assistência, mas sempre tem alguém que vai ter um caso um pouco mais apelativo que o seu. E é isso, o que a Caitlin Clark tá fazendo nesse fim de temporada é uma coisa absurda, assim. Os últimos jogos em que ela protagonizou as cenas foram incríveis. Ela O tá jogo contra o Wings jogando foi uma coisa com absurda. O segundo tempo dela foi absurdo. assustador. E assim, ela tá fazendo as coisas com mais calma. Ontem ela e a Paige até entraram aí lá numa altercation, né? A Paige até falou calm down de maneira engraçada. Mas ela tá mais calma e eu acho que ela finalmente entendeu esse papel dela de passadora, de agressiva em direção à cesta. Fiz até um vídeo falando sobre isso, né? Ela aumentou em mais de 130% as bolas de mid-range que ela arremessa. Porra, isso é um arsenal absurdo para uma jogadora que praticamente só arremessava de 3 antes. Então, assim, a gente tá vendo uma evolução clara da Caitlin Clark agora. Eu acho que temporada passada, óbvio que tiveram as lesões, mas a gente ficou nessa questão de, porra, será que chegou num platô? Será que ela deu uma estagnada? Ela já é uma excelente jogadora, ela já é muito boa, mas será que não vai passar daí? E essa temporada ela mostrou que passa. Essa temporada ela chega com um arsenal novo, com arremessos novos, e eu acho que isso diz muito sobre também esse sucesso que o Fever tem tendo contra os principais times, né? Ontem perdeu, do nada também, coisa de maluco, perdeu aí. Acontece também. Acontece, mas assim, 7 jogos, 7 vitórias e 3 derrotas, e a Kelsey Mitchell nesse balé. A Kelsey Mitchell, ela é uma jogadora mais unidimensional, em certos aspectos. Ela é uma scorer, né? Ela vai pontuar pra caralho, e é isso. De maneira, talvez, aí, a melhor qualidade da liga em termos de pontuação pura, né? Mas ainda assim, acho que o caso fica um pouco mais fraco. Aí, nesse sentido, eu acho que é isso. Eu não cravaria MVP até o final da temporada, porque, pra mim, a colocação importa demais. Se você me aparecer com o Aces em 6º lugar, Switch, não dá pra dar MVP pra AJ Wilson. Desculpa. Não dá MVP, não pode MVP. Numa liga que tem 15 times, o time que ficou no meio da tabela, não tem como. Como que é MVP se ficou no meio da tabela? Não, faz sentido. Realmente faz sentido. Então, assim, vale a pena ficar de olho na briga pelo MVP. Se eu tivesse que jogar uma grana na mesa, ainda jogaria na Aja. Você tá comprado já. Já percebi que você tá comprado. Eu tô comprado na cara. É porque assim, Agatha, ela passa uma sensação tão de inevitável, entendeu? Assim, ela realmente, ela tá na vibe Jokic mesmo. Ela tá na vibe Jokic, tipo assim, é o normal dela, entendeu? E aí vem a pergunta, será que estamos normalizando Aja Wilson, Agatha Matos? Ela chegou nesse ponto, Provavelmente. estamos normalizando o absurdo? Eu acho que é inevitável. É inevitável. É igual o Jokic mesmo, perfeita comparação, não tem o que fazer.
Chegou num ponto que, pô, ela vai meter 30 pontos, ela vai pegar 10 rebotes, e ela vai fazer um fadeaway ridículo na cabeça do garrafão que ela vai acertar. E tem aí? outro ponto, né? Pô. A disponibilidade da mulher, né, Agatha? Não torce um tornozelo, Agatha. Que saúde isso. Não torce um tornozelinho, não tem nada. Tá em todas. É impressionante, cara. Aí já é impressionante. Mas realmente, e isso diz muito sobre o talento da liga também, né? Porque pra você conseguir colocar alguém numa disputa com AJ Wilson, tem que jogar bola. Então aí você vê a quantidade de talento que tem na liga. Porque tem o Olivia, tem a Caitlyn. Então, é muito bom. Isso é muito bom pra liga, é muito legal ter essa quantidade de talento absurdo. E vamos ver quem que vai papar esse MVP. Eu deixaria esse top 3, assim, pra mim hoje é A'ja, Caitlin Clark, Olivia Miles, e a posição final, pra mim, é o que vai definir, de fato, quem é MVP. E eu acho que assim, os votantes estão nesse sentimento também. Tá tudo muito aberto, ninguém tá cravando nada. Acho que o mais cravado até agora é Rookie of the Year, né? Mas até aí... Ah, não, porque aí... É porque a partir do momento que a gente tá colocando uma Rookie na disputa direto pro MVP, fica meio complicado para as outras, né, brigarem. Mais uma coisa sobre o top 5 de cestinha, Agatha, a gente pode passar para os líderes em assistência. Vamos. Até porque vai ser ela, né? Não, então. A gente já falou sobre Caitlin Clark e a gente vai falar de novo dela, porque ela lidera, né, em assistências, 8.3 assistências de média. É uma diferença de 0.1 para a Alicia Thomas, né? Uma diferença irrisória, basicamente. Aí vem a Alicia Thomas em segundo. Aí vem a Canada em terceiro, com 7.5. Chelsea Gray em quarto, 6.8. E Jack Young em quinto, 6.6 assistências. Sobre a Caitlyn, né, Agatha, é muito disso que você falou, né? Ela mudou um pouco o mindset, né, para essa temporada. Né? Ela adotou mais esse perfil de playmaker, não abandonando a pontuação, óbvio, né? São quase 22 pontos de média. Mas olhando mais para o lado de criação, para ser uma facilitadora, para facilitar um pouquinho a vida da Kelsey Mitchell também. Versão maravilhosa da Caitlin Clark, né, Agatha? A melhor versão. A versão que o Fever quer, a versão que o Fever espera. Tem uma parte da torcida que tá fazendo rixa. Hoje eu vi um tweet com um monte de like pedindo a saída da Kelsey Mitchell. Que Kelsey Mitchell atrapalha a Caitlin Clark, mas eu sei que tem fãs de basquete mesmo que torcem pro Fever e sabem da importância de uma para outra. É o grande duo da NBA. A gente fala de duos, o possível aí grande duo pro futuro é Paige Packers e Azzi Fudd, né? Deus a tenha, que Deus cuide desse joelho. Mas o duo que existe hoje, em termos de pontuação, assistência, é Kelsey Mitchell e Caitlin Clark. Não tem por que você querer que isso não aconteça no seu time, cara. Esquece essa ideia. Então, é um desafio enorme para Caitlin poder pensar de outras maneiras no jogo, em termos de passe, em termos de espaçamento, porque ela sabe que Kelsey Mitchell vai fazer boa parte desse serviço, e aí ela tá jogando muito mais solta, né? Muito mais liberdade para ser a excelente jogadora que ela é. Explorando outras áreas do jogo. Acho que uma comparação que dá pra gente fazer, de novo trazendo a comparação com a NBA, é quando o Luka pegou o Kyrie pra jogar com ele, né? É muito disso, a galera falou, não tem jeito, o Kyrie vai roubar muita bola do Luka. E não, o Kyrie desbloqueou uma das melhores versões que a gente viu do Luka até hoje. Pode citar o próprio Austin Reeves também, que também tem isso, que também libera o Luka, ele tira um pouco da atenção só no Luka. E a Kelsey Mitchell, ela faz muito isso, né? Ela tira a atenção da Caitlyn, deixa a Caitlyn poder trabalhar um pouquinho mais livre, ao mesmo tempo que é uma ameaça absurda em cuts, trabalhando fora da bola, servindo como opção de passe. Então, pra mim, alguém querer tirar esse Mitchell do time. O time tá voando, o Fever tá voando, jogando bem pra caramba, as coisas encaixando. E aí você querer desfazer uma dupla que te entrega 40, 45 pontos por jogo é meio contraprodutivo, né? Loucura. Mas sempre tem doido aí, né? Pelo mundo. E assim, Agatha, uma dúvida minha. Com a Caitlyn liderando em assistências, você cravaria que hoje ela é a melhor playmaker da WNBA? Quem estaria nessa discussão com ela? Cara, eu acho que sim. Inclusive, esses tempos aí, antes dela começar essa grande doada, eu comparei que eu falei que eu podia fazer um TCC sobre como Caitlin Clark parece Trae Young. Eu acho eles muito parecidos, cara, pro bem e pro mal, assim.
bom pro excelente. Da forma como o Trae Young é um playmaking absurdo, já liderou a NBA com 12 assistências. Porra, muito foda. E às vezes da parte ruim também, né? Quando fica muito unidimensional, quando fica só nessa parte de 3 pontos. Mas aí, desde que eu falei isso, ela pegou só a parte boa, e eu acho que é isso. Ela tem muita visão de jogo, e ela atrai demais a marcação, né? Ela é muito gravitacional. Uma jogadora que você não pode deixar sozinha e que os times costumam, inclusive, dobrar. Então, ela, ao longo de toda essa carreira universitária e agora na W, ela desenvolveu uma maneira de sempre encontrar suas companheiras livres, né? Buscar esse espaço através da própria gravidade dela. E aí eu acho que ela deve ser, hoje na W, a melhor playmaker que tem. Porque esse combo é muito forte, né? Quando você tem uma jogadora que é essa ameaça de via dupla, né? Que é uma pontuadora incrível, que tem um arremesso incrível, e essa capacidade de achada de passe, é muito difícil para as defesas lidarem, né? É muito difícil, porque, beleza, vou dobrar na Caitlyn. Você vai deixar aqui o Smith livre? Se fosse uma jogadora que não tivesse a capacidade de passe da Caitlyn, beleza. Não ia ter como, né? Beleza, você vai marcar ela, não vai achar o passe. Mas a Caitlyn acha, então... É isso. E ainda tem uma ali, a Boston no garrafão, né? Pra mim, é a melhor pivô em termos de pick and roll e de jogo. Assim, em termos o de... elenco do Fever foi... Ele realmente tá potencializando muito a Caitlyn. Tá muito legal essa dinâmica. A Caitlyn potencializando todo mundo ao redor e o elenco potencializando ela, né? É uma sinergia que eu tô curioso pra ver nesse playoff, hein, Agatha? Tô curioso pra ver esse Feverzão no playoff. Vai ter que se testar pela primeira vez, né? A temporada passada foi bom, mas não tinha Kaylin. Deu tudo, tirou o Dream e tudo mais, mas não tinha Kaylin Clark. Agora, força total. Por outro lado, a Alyssa Thomas chegou na final da W, né? Na temporada passada. Tem uma coisica de assistência aí, né? Pra trás. 8,3 contra 8,2. É um time menos badalado. É um time menos badalado e a gente tá falando de uma power forward, uma center, né? Uma jogadora que só joga lá embaixo. Uma jogadora que não tem bola de 3, porque ela não tem ombro. Muitas cirurgias no ombro e ela não consegue arremessar de longe. Então, assim, é uma jogadora que joga na tabelinha. E aí, além disso, esse time do Mystics estava... Do Mercury estava há muito tempo sem armador. Agora tem Kels Plan, né? Mas é um time que eu acredito que não vai conseguir, mesmo com uma boa run, chegar nos playoffs. Deixa eu até abrir as stats, que cada dia muda uma coisa. Tá em 11º. Vai ter que correr por aí, né? Enfim, com relação à pontuação. Ainda não foi eliminado oficialmente dos playoffs, mas tá lá. Então ela jogou muito assim, é uma jogadora que tem vários triples-double, uma jogadora que também é gravitacional, então ela bate pra dentro, o pessoal vai tentar encobrir ela de qualquer maneira, leva dobra, faz muita troca de marcação, e ela também tem muita qualidade para encontrar essas jogadoras. Eu acho que se tivesse, inclusive, a Kelsey Mitchell antes, poderia ter mais assistências, porque ela tem essa bola para fora, né, pros arremessos e tudo mais, mas eu gosto bastante de Alyssa Thomas. É muito experi, né, Agatha? Não tem ombro, mas a experi é diferente. Ontem não, né? No dia de 16, no domingo, flertou com um triple-double, né? O que é normal dela, né? Normal dela, flertar, conseguir vários super-double. Então, a Alyssa Thomas também é bem maneiro de ver a Alyssa Thomas, cara. Joga muito com a cabeça, muito inteligente. Tá muito legal. Sobre as outras que estão no top 5 de assistências, Agatha, algum destaque? Pô, Chelsea Gray sempre vai estar lá, e Jack Young, porque se você tem aí a maior pontuadora da liga no seu time e você é armadora, a tendência é que você tenha um volume Delícia, alto. Né? Mas a Jordan Canada, pô, é uma evolução absurda. Eu gosto muito da Jordan Canada, é Storm Legend, mas a questão toda é que ela é esse motor do Dream. Quando a gente assistiu aquele jogo do Dream e Fever, que o Fever ganha com aquela bola errada, inclusive da injuries para ir para a prorrogação, a Jordan Canada não jogou. Ela tinha torcido pé, se eu não me engano. E aí era um jogo muito mais desorganizado. Desde que ela voltou, o Dream nunca mais perdeu, né? O Dream tá jogando muito bem. O último jogo, inclusive esse último em que a injuries fez uma partida impecável, literalmente, absurdo. Jordan Canada deu 11 assistências. Ela é a general desse time, sem sombra de dúvidas, assim, não se enganem em pensar quem é que organiza esse time do Dream, tá? Não é a Heine Howard, não é a Angel Reese, não é mais ninguém.
é Jordan Canada numa evolução absurda, velocidade, controle de bola e muita visão de jogo para encontrar essas jogadoras não só livres, mas na melhor posição possível para, enfim, executar o ataque da forma que elas imaginam. Ela ainda pega, ela é baixinha, ela ainda pega uns 5, 6 rebotes aí por jogo. A média tá um pouco mais baixa, mas nesse final tem subido um pouco essa questão. Contra o Aces, ela fez 17 pontos e 11 assistências, além de 6 rebotes. Agora, contra o Aces, contra o Sparks, ela fez 9 pontos, 11 assistências e 5 rebotes. É uma excelente jogadora, eu gosto demais do que a Jordan Canada tá fazendo, e se o Dream tem chances de chegar até a final e de vencer, passa por ela. E é aquilo, né? Você ter uma organizadora de jogo desse nível, que pensa o jogo, que calma o jogo, é fundamental hoje em dia, né? É muito difícil você conseguir vencer sem ter alguém pra calmar, principalmente em finais de jogos, principalmente em clutch, né? É muito importante ter alguém que toma a melhor decisão, que acha o melhor passe. Então, a Canada é fantástica e diz muito sobre, né, o sucesso desse Dream, né, que tem uma grande organizadora e tem, né, e aí já linkando com o próximo bloco, né, vamos falar sobre as líderes em rebotes, que tem a Angel Reese, né, que ontem fez esse jogo fantástico, né, ela que absorveu as críticas, né, absorveu bem as críticas. Ontem fez um jogo incrível. Essa semana da Angel Reese foi uma semana muito forte, né? Uma semana muito forte da Angel Reese. O jogo contra o Ace também foi incrível, né? No duelo ali contra a Aja. E Angel Reese lidera em rebotes, 11,9 rebotes. E aí vou te falar, Agatha. Já dá pra cravar que a Angel Reese é a melhor reboteira da W? Ela que já chegou com um rebote sendo a sua grande característica, sendo a sua grande força. Hoje dá pra cravar, consolidada, a melhor reboteira da liga? Desde que ela chegou. Na primeira temporada como rookie, ela já liderou a liga em rebotes, né? E em double-doubles. Pô, últimos jogos aí, 20-14. Aí ela teve um mais ou menos contra o Suck, foi 8-15, né? Depois ela fez 15-14, 21-10, 20-10-8. Ontem ela fez o primeiro jogo perfeito, né, de 20 pontos da história da WNBA. 100% nos arremessos, 9 de 9. 2 de 2 para 3, inclusive, né? Arremessando bem para 3 pontos. E ainda 8 assistências, né? Que assim, é um bônus absurdo. E eu gosto da Angel Reese, porque a galera fala, pô, a Angel Reese é chata, a Angel Reese reclama, a Angel Reese blá blá blá. Mas eu nunca vi também. a Angel Reese, mas eu nunca vi ela se defendendo de um jogo ruim. Ela reclama do que ela não acha certo e tudo mais, mas se ela fez um jogo merda, se ela não arremessou bem, ela não vai lá falar, porra, mas eu fiz isso. Não, fiz um jogo merda mesmo. Tem que melhorar no jogo e tudo mais. Então, assim, eu acho que existe também uma autoavaliação, né? Uma autorreflexão dela como jogadora de melhorar no que é preciso melhorar. E se... Porra, ela não precisa nem ser que nem ontem, Swish. Se ela fizer metade, 50% de field goal, até o resto do ano aí, porra, o Dream tem muita chance, cara. É porque eleva muito o nível, né? Você tem uma máquina de duplo-duplo que ainda entrega um volume bom de pontos com aproveitamento, é uma arma muito forte. Hoje ela tá com quanto de aproveitamento hoje, a Angel Reese? No geral, na temporada? No geral. Ela tá com 43 geral. Só que é aquilo, essa né? de ontem deve ter dado uma subidinha legal, tá? Não, com certeza. Com certeza. Mas é aquilo, considerando que ela basicamente só pontua debaixo da cesta, que é onde é o maior volume dela, deveria ser melhor, né? Pô, se ela consegue uns 55, a gente tá falando de um time muito foda. Ó, no jogo de ontem, cara, em que ela joga muito bem, né? Em que ela não vai... Ela tava no mês com 28% de field goal, que é ridículo, que é inaceitável. E ela sabe, como. A gente falou, não dá, é péssimo. Não importa que você pegue 20 rebotes, cara. Você não pode ter 28% de field goal. Não dá. Não pode. Só que aí, no jogo que ela joga bem, porra, o Dream ganhou de quase 40 pontos. Beleza que o Sparks não é toda aquela coisa, mas assim, é muita diferença quando a Angel Reese joga bem. Quando ela consegue fazer um field goal legal. Esse Dream, ele muda de patamar, assim, de uma maneira astronômica. Não, é bizarro. O impacto de um jogo desse E como você falou, não é que a gente tá cobrando ela ter esse nível de jogo sempre.
Mas sabe, faça com que a defesa não se sinta tranquila quando você tiver com a bola debaixo da cesta, entendeu? E isso é muito importante. Porque, beleza, ela vai errar um ou outro, mas se ela conseguir manter 51%, Agatha, esse é o número Tá bom, mágico, tá tá? Vamos bom, botar tá bom, tá bom. 51. 51% com a capacidade de rebote que ela tem, pra pegar rebote ofensivo, pra gerar a segunda chance, é surreal. É surreal o que ela pode fazer no Inclusive, jogo. Suíche, falando sobre isso, tem muita gente que fala, porra, Angel Reese só pega muito rebote porque ela pega o rebote dos próprios erros. E aí, tava dando uma olhada nessa grande falácia, que nada mais é, né? Porque a Angel Reese pega, em média, 1,3 rebotes dela mesma. A gente tá falando aí de coisa de 16% dos rebotes que ela pega são dela. Então, assim, ela é de fato uma excelente reboteira e sem desculpa. Não importa se é dela, se é dos outros. Na realidade, na maioria das vezes, nem é. Então, a gente tá vendo de fato, talvez aí a melhor reboteira da história da W. Tem muito chão pela frente. Mas, por você já começar assim, destoa bastante de tudo que a gente já viu. Não, muita coisa. Ela tá o quê? Ela tá no seu terceiro ano? Terceiro ano é igual a Camila, né? Terceiro ano na liga e 11,9 rebotes é uma média surreal. E isso é o padrão dela. 12, 13, 14, 15 rebotes, padrão. Jogo padrão. Isso é assustador. É muito, muito fora da curva. É Aí mais dando uma fácil ver olhadinha. ela não fazendo 10 pontos do que não fazendo 10 rebotes. Inclusive. Exato. Isso é assustador. Isso é assustador. É realmente um potencial absurdo. E olhando pro restante da lista, né, Agatha, a gente tem a Jessica Shepard em segundo, né, com 11,1 rebotes, também uma excepcional reboteira. Aí vem Shakira Austin com 9,6, A'ja Wilson, ela, a cabra, 9,5 e a Irafen com 9,2 em quinto lugar. O que você tem para falar, Agatha, sobre o restante do top 5? Jessica Shepard, que é, se não me engano, é a favorita no momento, a MIP, né? Jogador excelente, melhorou de fato muito e tomou as rédeas desse time. Não rédeas, porque enfim, tem a Paige, mas ela é o grande motor das alas desse Dallas. Que 14 e 11 para ela na temporada e ainda tem 5 assistências, alguns triplos duplos, né? Diga-se de passagem. E agora, com a saída da Izzy, ela vai ter que produzir mais. A saída da Izzy obriga que esse time do Dallas encontre algumas respostas. Na noite de ontem, o Dallas, inclusive, ganhou do Fever, né? De maneira pouco surpreendente para nós que acompanhamos, e com uma excelente partida de Jessica Shepard, né? Chamando a responsabilidade, 35 minutos, 26 pontos para ela, 8 rebotes, uma assistência, numa partida em que o José Fernandes decidiu fazer algo novo, né? Botou mais tempo ao Aki Queer e ela jogou muito bem, 7 tocos para o Aki Queer na partida de ontem. Bom, acho que a Jéssica ela cobre um pouco desse espaço de garrafão que falta pro Dallas, como a gente veio falando, né? Falta Sim, uma pivô, a exatamente. Camila precisa de um time, aquela coisa. Eu gosto muito de Shakira Austin e Kiki Riafen, ambas jogam no Mystics, são novas, não são rookies, mas são novas, iniciando a carreira agora e combinando para muitos pontos. E o Mystics tem talvez o garrafão mais forte aí. Ninguém quer pegar o Mystics, cara, ninguém quer cruzar com esse time na hora dos playoffs, especialmente na primeira fase. É um Mystics que tá em sexto lugar, mas é aquela coisa. Se ganhar tudo até o final, pode acabar em segundo, pode acabar em terceiro. Tá tudo muito embolado esse meio de tabela, e aí as coisas podem acontecer. Mas que Kiriafin e Shakira Austin fazem um pilar lá embaixo no garrafão absurdo para esse time. Absurdo. 22 Absurdo. aninhos para cada uma, tá? Só pra... Nossa, não. Ah, não, a Shakira tá com 26, Lindo. mas a Kiki tem 22. Tá lindo, né? E você ter duas jogadoras desse nível fazendo o seu garrafão é uma diferença também surreal, né? Surreal. Né? No ataque, na defesa, faz uma diferença absurda. Ainda mais numa liga que tem, né, Ajas e o Wilson da vida, que tem a Alicia Thomas, que tem, né, a Angel Reese. Então, ter um garrafão potente assim é um diferencial bizarro. Bizarro. Indo agora, Agatha, vamos falar sobre estatísticas defensivas, né? Vamos começar aqui com roubos de bola, que a gente tem a Howard liderando com 2,4, Canada com 2, Andrew Reid em terceiro, 1,7,
a nossa afinada, né? Easy Fudge. Descansa em paz, Easy Fudge. 1.7. Kayla McBride em quinto também com 1.7, né? Muitas ladras de bola aqui, né, Agatha? E aí indo pra todos, né? Que aí a gente já fala sobre tudo. AJ Wilson liderando com 2. Brittany Griner em segundo com 1.8. Kay Stokes em terceiro 1.8. Cameron Brink 1.6. E ela, nossa querida Camilinha, quinto lugar para ela, 1.5 tocos de média. Semana maravilhosa para Camila Cardoso também, hein, Agatha? Entregando jogos incríveis, jogando, deixando ela jogar, né? Que semana. É isso aí, Tyler Marsh. Essa é para você, Tyler Marsh. Continue assim, deixa a menina jogar. E o que aconteceu quando a Camila jogou, Switch? 2 vitóriazinhas, né? Pô, é tão difícil assim? É tão difícil assim? Quem queria, né? Botar a melhor jogadora pra jogar, rende vitórias. Que loucura! Não, é surreal. Fico feliz que ele tenha descoberto algo tão difícil de entender. Tava difícil, não. Imagino a reunião, vários matemáticos ali pra tentar descobrir como é que a gente ganha jogos, gente. Como é que a gente ganha? Como que faz? Mas deu certo. E de Wilson tá aí, né? É por isso também que acho que a gente vai tratar ela como frontrunner para DPOY de novo, né? Mais um DPOY pra mulher. É surreal. Rotina, ela que teve que dividir o último título, aí essa ela não quer. Esse daí ela quer ganhar sozinha. A Brittany Griner é muito alta, cara. Acho que assim, não faz mais que obrigação também, pô. Muita altura, mínimo, muito né? Braço. Pô, tem que levantar o tipo o Wemby, ai, foda-se. Tá liderando o bloco. É o mínimo que o Wemby faz. Grande coisa, então, né? É algo meio que nesse sentido da Brittany Griner. Apesar de ela ter uma minutagem mais... pra Brittany Griner. Velho. Apesar de ela ter uma minutagem mais limitada. Então, assim, mérito dela também de conseguir muitos blocos em menos minutos. Eu gosto da Cameron Brink. A Cameron Brink, ela teve o problema do LCA, né? Rompeu, e aí ela tá nesse processo de voltar. Era pra ela ter conseguido já estar num outro patamar. Esses Sparks tem muito pra onde ir no momento, né? Perdeu agora aqui a Ciplan. É um período de reconstrução. A Neko Gomi que anunciou que vai se aposentar ao final da temporada. Então, o front office que precisa ver pra onde vai. E a Cameron Brink tá nesse olho da tempestade. Camila, muito bem, como a gente já esperava. Em termos de steal, aí eu gosto muito porque, ó, as duas líderes de steal, Heine Howard e Jordan Canada, são do Atlanta Dream, né? A gente tá falando aí de uma jogadora que tá nos tops de assistências, mas que é uma jogadora que também defende e rouba muita bola. Então, mais um ponto importante e positivo para esse Atlanta Dream, se quiser continuar nessa toada, né, de ir muito bem. Nossa querida Easy Fudge, a única rookie que aparece nessas métricas defensivas, e aparece em várias métricas defensivas, excelente. Uma pena que ela tenha mais uma lesão no joelho. A galera vai começar a criticar também a escolha do Dallas, porque, de certa maneira, Switch, se a gente for ser sincero aqui, de fato, o Dallas correu um risco ao selecionar a Easy Fudge, né? São 2 lesões de LCA, uma lesão de menisco, já vai dar 5ª cirurgia agora. Uma jogadora de 22 anos. É um risco. Complicado. Admita, Switch. É um risco. Mas é aquilo, né? Dallas apostou. Se der certo, vai dar muito certo. Até agora, sua avaliação. Não, quando tá saudável dá muito certo. É aquela coisa, a lei de Embiid, né? Saudável, porra, deixa jogar. O problema é esse. Tomara que essa escolha de aposentar a Easy Fudge na temporada, de colocá-la para descansar e de fazer essa cirurgia, seja para longo período, sabe? Para que ela possa, de fato, se recuperar, ajeitar esse joelho aí, raspar tudo que tem que raspar e voltar em alto nível para uma temporada completa, para fazer muita diferença para esse Dallas. É uma jogadora que, quando saudável, ajuda muito. Eu acho que, de todos os problemas que ela poderia ter com relação ao joelho, dar uma ajeitadinha numa artroscopia por causa de desconforto é o menor deles. Então, assim, não é um problema, às vezes não. Por muitas vezes, jogadores que rompem LCA, que rompem mais de um ligamento, que tem problema de menisco, depois da cirurgia, cresce algum tipo de calcificação. E essa calcificação que cresce por conta da cirurgia é uma calcificação muito dolorida. Então, os jogadores precisam, depois da cirurgia, fazer uma artroscopia
subsequente para tirar essas pontinhas que ficam calcificadas. Espero que seja isso e que ela volte muito bem. Eu acho que foi a decisão correta, porque, beleza, Dallas tá com a temporada boa, 21-16, uma boa campanha, mas não é agora que esse Dallas vai brigar. Não é pra agora, entendeu? É um time que não tem garrafão, entendeu? É um time que, no segundo tempo contra o Fever, deu pra ver isso muito claro. Entre aspas, é fácil marcar esse Dallas. Você dobra em cima da Paige, não tem, né? As alternativas que o Fever dá pra Caitlyn Clark quando ela é dobrada, o Dallas não dá pra Paige. Não tem uma pivô ali confiável pra jogar a bola rápido, pra tentar escapar de uma dobra. Então, cara, já que não é pra agora, já que o pensamento não é pra agora, preserva mesmo. Preserva, tira da temporada, deixa ela recuperar tranquila e temporada que vem, aí sim, é o famoso protocolo Scarpinha, né? Aí é orar. Aí tem que fazer. Começa a temporada, ora. Deixa a vela de 7 dias acesa e já era. Exatamente, porque é igual você falou, a Izzy quando joga, ela é absurda. Dá pra você ver, é uma diferença surreal. Então é apostar nisso. É apostar que em algum momento o joelho dela vai, beleza, magicamente a fada dos joelhos vai ali fazer a sua magia e deixar o joelhinho da nossa Izzy Fudd bom, porque como jogador em quadra ela é indiscutível, né? Realmente é incrível e por isso que a gente dá pra entender perfeitamente o porquê que Dallas apostou nela. Então, torcer pra que e ela... vai sofrer muito se não der certo e pensar que poderia ter escolhido Olivia Miles. Então, um backcourtzinho Olivia e Paige era qualquer parada, hein, Agatha? Sejamos sinceros, né? Seria incrível, seria incrível. Mas enfim, é orar. É orar e acreditar que tudo vai dar certo. Rapidinho, sobre Depoy, né, Agatha? Não tem muito pra onde correr, né? Deve ir pra Asia. Mas existe um caso até pra própria Angel Wizzy. Porra, eu tava assistindo... Qual jogo foi? Agora eu não vou lembrar, mas, cara, ela tem uma habilidade pra roubar bola. Com a altura que ela tem, né? Pela posição que ela fica, pra roubar bola de armadora. Braços muito rápidos. Então, eu acho que... Pode não ser agora, mas eu vejo um caso nascendo pra Angel Wizzy brigar por Depoy aí nas próximas temporadas. Ser aquela figurinha carimbada, né? Nas discussões pra Depoy. Eu também acho que a Angel Wizzy E não podemos deixar de fora Gabby Williams. Melhor defesa da liga, não é à toa, é liderada por Gabby Williams e acho que ela é a peça central dessa defesa. Incrível também, muito agressiva, ótimos instintos. A Gabby Williams gosto muito. Ela é o principal motivo de eu gostar tanto desse Valkyries. Gosto muito do estilo de jogo da Gabby Williams. Incrível, incrível, incrível. Bom, sobre rookies, né, Agatha? Claro, tem a questão também das líderes em eficiência, né? A gente não pode deixar passar. Nalice Smith liderando, 63,3%. Natasha Max, 61,6%. Jessica Shepard em terceiro, 58,7%. Natasha Howard em quarto, 58,7%. Nelson Ododa em quinto, 57,5%. Isso no field goal geral. Aí, para 3 pontos, Kelsey Mitchell lidera, 44,6%. Sophie Cunningham em segundo, 44%. Julie Elleman, 43,6%. A Fabit, 43,3%. E Kayla McBride em quinto, 42,4%. Kayla, que é a segunda em bolas de 3 convertidas, totais 108, empatado com a Kelsey Mitchell. E atrás apenas da Rinnie Howard. Uma pergunta, Agatha. Hoje, tivesse que cravar, quem que é a melhor shooter da WNBA? A disputa é boa, hein? Assim, em termos de volume, ou assim, quem tem o melhor arremesso, quem tem a maior possibilidade de liderar em field goal? Melhor arremesso. O que você quer saber? Melhor arremesso. Easy Fudd. A Easy Fudd, pra mim, tem o melhor arremesso do mundo, Switch, desculpa. Nem o Shea arremessa mais que a Easy Fudd, cara. Sim. É surreal. Eu cada dia mais eu viro fã da McBride. Mas realmente o arremessozinho da Easy Fudd é diferente. Eu gosto muito da McBride, ela é uma excelente arremessadora de 3, mas a Easy Fudd é tridimensional, cara. Mais versátil, é surreal, né? A forma... Desde... Tá fazendo um vídeo de Yukon hoje. Em 2020? 21? Sei lá. Ela ganhou o camp do Stephen Curry, né?
campo inteiro, entre homens e mulheres, os arremessos de 3, arremessos de 2. É surreal a qualidade de arremesso que tem a Izzy Fudd. Por isso que eu quero tanto que ela melhore o joelho. Ela já termina a temporada com números muito bons, né? Tipo, é óbvio que ficou meio roubado competir com Olivia Miles. E às vezes tá até injusta a comparação, porque a Izzy Fudd não tem nada a ver com a Olivia Miles. A Izzy Fudd não é uma jogadora, não é uma armadora. A Izzy Fudd não é uma criadora de jogadas. A Izzy Fudd não é esse tipo de jogadora que a Olivia Miles é. Totalmente diferente. A Izzy Fudd é uma finalizadora de bola. Ela acha espaço, muito off-ball. Cara, pensa num Stephen Curry que não arma, basicamente, num Klay Thompson. Ela é uma jogadora com um catch and shoot absurdo. Mas esse é o Stephen Curry de verdade, né? É um catch and shoot absurdo. O armador que não arma, né? O Stephen Curry é o famoso armador que... basicamente isso. Só que a Izzy Fudd, ela precisa menos da bola do que o Steph, né? O Steph acabava levando mais a bola e tudo mais. A Izzy não, ela vai ficar ali no cantinho, escondida, e ela vai arremessar. E é muito rápido. É muito bom. Porra, na sua temporada de estreia, você arremessar 46% de quadra é muita coisa, Swish. É muita coisa. É absurdo. Ainda mais num time que não tem uma pivô que atrai a marcação. Então, as defesas que, quando enfrentam Dallas, ficam muito focadas no perímetro. É instintivo para as defesas. E mesmo assim, ela conseguir ter esse aproveitamento é fantástico. Mas a liga tá muito bem servida de arremessadoras, hein, Agatha? É impressionante, né? E arremessadoras diferentes, né? Você tem a McBride, que é essa arremessadora mais de 3, mais off-ball, mais trabalhando no perímetro. Izzy Fudd, que tem essa versatilidade a mais. Aí você vai, obviamente, Kelsey Mitchell, um absurdo, né? Uma scorer surreal. Rini Howard, óbvio, também. 114 bolas de 3 convertidas na temporada. É bizarro. Marina Mabrey, enfim. Absurdo. É uma liga... É aquilo, é o basquete moderno, né, Agatha? Cada vez mais, todo mundo se especializando mais em arremesso. Cada vez mais arremessando mais rápido também. Bizarro, né? WNBA... Que momento vive a W, né, Agatha? Grande momento, né? E agora tá acabando. Vai começar uma fase muito boa, né, Swish? Vai ser seu primeiro playoff completo, Swish? Primeiro playoff completo. Grandes momentos. Irei debutar nessa temporada. É bom. Eu sou da época, Swish, que a primeira fase era um jogo só, mata-mata. Era tipo um play-in, assim. E a gente odiava, porque, porra, tirava muito da possibilidade, né? Do brilho do que podia acontecer. Agora as coisas estão mais legais. Ano passado foi a primeira final com melhor de 7 jogos. Aí o Oasis foi lá, estragou tudo e venceu 4-0. Tirou a graça que a gente tinha. Mas, porra, pra mim, é a temporada mais... Esqueci o nome da palavra, mas eu não consigo prever. Imprevisível, porra. Imprevisível. Eu não sei te dizer quem vai ganhar o título. Eu acredito muito no Oasis por causa da AJ, porque já provaram que pode, mas, cara, eu não sei te dizer. A gente não consegue nem imaginar como serão os matchups, né? Não tem como a gente cravar e falar, porra, tá tudo embolado. O Lynx hoje, o Dallas tá em oitavo. O Lynx vai pegar o Dallas. Se o Dallas vence o Liberty e o Liberty perde, a gente tem um Liberty Lynx na primeira fase. Que é absurdo, porra. É Bernie Stewart, John Cole Jones. A gente tem falado um pouco de Sabrina Ionescu e desse Lynx. Depois a gente pode até falar mais, que é um Lynx que tropeça de vez em quando. Mas, porra, isso é confronto que já foi a final retrasada. Em que o Liberty ganha o primeiro campeonato. Foi contra o Lynx. Então, tudo pode acontecer. E aí, sim, pode dar uma zebra surreal, assim. Não dá pra falar que o Lynx vai passar do Liberty tranquilamente, não. Não, é bizarro. Realmente. E você só abre a classificação. Você abre a classificação, você vê isso. Você tem o quê? Deixa eu pegar aqui. Você tem a quantidade de times com 20 vitórias, Agatha. É surreal. É surreal. Você tem... todo mundo que tá indo para os playoffs, né? Não, você tem todo mundo tá indo para os playoffs. Com 20 mais vitórias, entendeu? Aí, beleza, você tem o Lynx ali desgarrando com 30 e tudo. Mas o Valkyries tá com só 5 vitóriazinhas a menos, entendeu? Então 3 derrotas a menos, né? Se for ver. O Lynx acho que tá com 2 jogos a menos, certo? Uhum. 37. E você tem o Valkyries ganhando 2 aí. Também. Então, assim, é bizarro. É bizarro. É aquilo, eu consigo ver tranquilamente Minnesota vencendo, sendo campeão, consigo ver o Ace sendo campeão, consigo ver o Fever sendo campeão, consigo ver o Dream sendo campeão. O Liberty não dá pra dar e Sabrina Ionescu, então é bizarro, cara. Essa temporada realmente tá surreal. O que não é imprevisível é o Rook of the Year, né, Agatha? Não, aí acabou, né? Pra gente fechar aqui, a coisa mais óbvia do mundo vai ser a nossa Oclinho ganhando, né? Vai. Olivia Miles
correr pro abraço, já pode ir com a roupa já fazer o roteiro aí, né? Escrever o discurso para receber o título, que essa daí vai ter nem graça. É uma das Rook of the Years mais unânimes da história, né, Agatha? Tiveram, por exemplo, o da Candace Parker, que ela ganha MVP e Rook of the Year também não tinha muito o que fazer, né? E existiram algumas temporadas em que o número 1 era muito acima, sabe? Então não tinha muito o que fazer. A Paige também não tinha questão sobre quem ia ser Rook of the Year no draft da Paige. Mas a Olivia Miles é muito impressionante. A Paige foi impressionante, mas a Olivia Miles pegar esse time e já botar em primeiro lugar, beleza que o time é bom, cara, mas não justifica. Não justifica fazer o que ela tá fazendo. Não é só porque o time é bom que o Lynx tá aí, e por isso que eu tô falando. Eu não vou cravar a corrida de MVP até essa temporada acabar. Porque é aquilo também, né, Agatha? Beleza, você ser protagonista de um time ruim, você, né, entregar 20, 22 pontos de média num time ruim, beleza, impressionante. Agora, você pegar um contender, você chegar no contender, no seu primeiro ano na liga, um contender que tá sem sua melhor jogadora pro começo da temporada, e você ser a protagonista desse time, porque beleza, o coletivo do Lynx é muito bom, o McBride é um absurdo também, temporada fantástica, mas a protagonista desse Lynx é a Olivia Miles. Isso é muito impressionante, cara. Assim, é surreal. É surreal, é muito fora da curva. Então não tem como querer diminuir o que ela faz pelo fato dela ter um time muito bom ao redor. Não diminui. Na verdade, eu vou falar, uma coisa. Eu acho que é muito mais fácil você ser protagonista num time ruim do que você ser protagonista num time bom. E não é que a Olivia Miles é um pouco protagonista. Ela é a. Quem que é a grande personagem do Lynx na temporada? É a Olivia Miles. Não, ela é a primeira em pontos, ela é a primeira em assistências, ela é em rebotes a quarta, em roubos a quarta, em blocos a quarta. Porra, não existe. Em magia, não tem como. Pô, Arremessando. O fator magia tem que ser levado em consideração. A magia 50% de field goal, tá? 50% de field goal. É isso que eu tenho pra te dizer. E arremessando de tudo que é canto, né, Andy Reese? Tudo que é canto. 40% pra 3. É absurdo. É absurdo. E ela tem o fator também que quando ela pega fogo, não tem o que fazer contra o Valkyries. Que foi aquilo lá. Só jogava pra cima. Não, é ridículo, ridículo. Tem que fazer, é muito apelona. Então, infelizmente, para as outras rookies, não tem a mínima competição. A Olivia Miles, ela veio pra papar sem. A título sem sombra. De informação, a AJ Wilson tem 51% de field goal. A Olivia Miles arremessa melhor do que a Andy Reese essa temporada. E a Olivia Miles não arremessa tão perto quanto a Andy Reese, né? É bizarro. Não, é surreal. Eu não sei, meu coração diz que é a Olivia Miles, cara. Eu não consigo cravar. Por tudo isso que eu tô te falando, mano. 53% de field goal na temporada de estreia. Com tanto de assistência, levando o time para primeiro lugar, sem a jogadora principal voltando, e ela ainda continua sendo a maior pontuadora desse time. Ela tem 20 pontos de média. E isso é absurdo. Ela lidera em assistência. Porque muita gente achou, né? Quando a Anafissa voltasse, beleza, agora vai voltar à normalidade, ela vai voltar a vai diminuir volume, né? O Olivia Miles segue. Isso é bizarro. Sim, a minha torcida, Agatha, é pra Olivia. Eu sou fã de narrativa, Agatha. A narrativa da Olivia ser MVP é incrível. É forte. Só que aquilo, a cabra, ela entendeu? Ela põe medo. Medo e respeito, entendeu? E deve. Pro cara tirar o troféu da mão dela e dar pra uma rookie, o votante tem que ter muita personalidade. Tem que ter muita personalidade nesse momento. Tem. Me bota de votante aí. E eu sou fã incondicional de AJ Wilson. De tudo que ela faz, de tudo que ela já fez. Mas o que a gente tá vendo aqui não dá pra normalizar, não. Não dá pra normalizar a AJ Wilson, mas também não dá pra normalizar uma rookie chegar desse jeito, cara. Não dá. Não, é absurdo. Ela é fantástica. Eu sou muito fã dela. Agatha, pra gente encerrar, né? O episódio tá sendo publicado no domingo, né? O que você tem pra indicar? Quais jogos você tem pra indicar pra galera acompanhar, não só no domingo, mas durante essa próxima semana?
Nessa última semana a gente teve alguns jogos incríveis, né? Dreams e Aces foi muito bom, né? Valkyries contra Lynx. Assim, o jogo em si não foi tão pegado quanto eu achei que seria. O Lynx deu uma hora que deu uma desgarrada boa e beleza, o Valkyries deu uma encostada, mas o Lynx conseguiu respirar, conseguiu controlar bem. Mas a gente teve alguns jogos muito bons nessa semana. Nessa próxima, o que você tem pra indicar aí pra galera? Tem a revanche, né? No dia 24, na segunda, que a gente tá... Domingo é 23, né? Então não adianta indicar muita... Apesar que de noite vai rolar Camila. Tem Indiana Fever e Chicago Sky. Vê aí com o olho aberto, olho fechado. Torce pra dar tudo certo também. Mas segunda-feira, amanhã... Esquece o placar, galera. Foca na Camila. O placar é irrelevante. Mas aí, enfim, tem a treta da Dejanay Carrington e da Soph Cunningham, que foi expulsa na última partida, né? Deu aquela tagada na cabeça da Soph Cunningham. Bem-vinda aqui no Parque São Jorge. Segunda-feira agora tem Valkyries e Lynx, a revanche. Só que é o Valkyries em Minnesota. Troca o mando de quadra. E você tem um Dream Sparks, que é também essa revanche que aconteceu agora, que Candy Reese foi muito bem. E de interessante, o pessoal lá no topo da tabela, até o final da temporada, vai tá bem misto, assim, os times. Vai ter no próximo sábado, dia 30, um Dream e Lynx. Topo de tabela, só falando, né? Esqueceram os cumprimentos aí de fim de temporada. E acho que mais perto são esses dois. Só que aí você tem uma porrada de jogo que vale a pena ver também, né? Para os jogadores. Eu acho bacana esse Storm e Dallas, que acontece agora domingo, já. Para quem tá assistindo agora, 5 da tarde. Dallas e Storm, para ver os novos rostos da franquia do Storm. E durante a semana vai ter bastante coisa. Tem o Portland Fire e Wings. Dallas joga bastante. Acho que é a reta final, a temporada acaba... Que dia que é? No dia 24 de setembro. Então a gente tem mais um mês aí de temporada de jogo para finalizar. Coisa linda, coisa linda. Então anotem aí e, como a gente falou no último episódio, tá fácil acompanhar os jogos, tá, galera? Tá fácil, não tá difícil acompanhar os jogos não, viu? Chegou a horinha ali do jogo, faz uma pesquisa simples aí no YouTube. Simples. Que aparece. Pesquisa simples. Tá facinho de ver os jogos, gente. Só não vê quem não quer. Agatha, obrigado, hein? Obrigado pela companhia em mais um episódio. Quer deixar as suas considerações finais aí pra galera? Só isso mesmo. Assistam a temporada de Yukon lá na Apple TV. E se você já aproveitou para fazer uma conta, porque ontem eu falei, porra, vou lá ver, né? Não tem Apple TV, isso. Não vou mentir para você. Mas aí eu abri lá e a Apple... Vamos falar a verdade aqui, Agatha. Ninguém tem Apple TV. A verdade é essa. Ninguém tem isso. Tá bom, você tá certo. E aí ele me deram uma semana grátis, pô. Entra lá, abre o aplicativo, às vezes sobe o pop-up. E você ganha uma semana grátis. Se você ganhar uma semana grátis, assista a Diana Taurasi, uma série de 3 episódios sobre a história da Diana Taurasi, que teve a camisa aposentada essa semana, e assista Women of Troy, que foram as primeiras campeãs do Nacional Feminino, a USC, né? E aí, Trojans, tem uma história muito legal sobre elas. Tem documentário do Curry lá, que é bem massa, Underdog, eu acho que chama algo do tipo. Tem bastante coisa na Apple TV, aproveita, assiste tudo, já que é grátis, uma semaninha aí você fica de molho assistindo basquete. Perfeito. Fica a indicação de Agatha Máximo. Deixo aí meu abraço final também a todos. Muito obrigado a todos que acompanharam, a galera que acompanhou na vai Corinthians, né, Swish? Não dá pra deixar de falar. Tem jeito, sempre. Um abraço aí. Um abraço a toda a nação corintiana que nos assiste. Meu Deus. Graças a Deus pagaram o homem. A gente acha que pagou, né? Assinou. Cara é jogador ruim, Swish. Cara é jogador ruim. É isso. Obrigado, galera. Tamo junto. A gente se vê semana que vem com mais uma edição do Switch das Minas Podcast. Acompanha a gente nas redes. E é isso. Valeu. Tamo junto. Grande abraço. Bom domingo. Boa semana. E até a próxima. Valeu.